Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, estamos de volta. Vamos trazer hoje o nosso estudo, o resumo da terceira lição da nossa revista, já agora para o dia 20 de julho. A revista está estudando, a revista de adultos, estamos estudando a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, pegando os exemplos que a igreja primitiva deixou para nós. Então, o modelo de igreja ideal é a igreja primitiva. Ela nasceu no poder de Deus, ela foi revestida no poder de Deus, ela tinha uns dons espirituais, ela priorizava a palavra, ela priorizava a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Logo, é um modelo a ser seguido. Nossa terceira lição, ela traz como título uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áureo, Atos capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelita, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Nossa terceira lição, ela vem contextualizar o capítulo 3, aqui de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão indo à hora nona, 3 horas da tarde, ao templo, orar. Tem um homem coxo na beira do templo, da porta do templo, com a mão estendida, pedindo esmola. Pedro e João não tinham dinheiro neste momento, mas eles tinham algo muito mais precioso, ou alguém muito mais precioso, E eles fitam os olhos naquele homem e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem era coxo de nascença. Imediatamente, pelo poder do Espírito Santo, Jesus curou aquele homem e ele começou a andar. E foi uma festa, uma maravilha no meio do templo. E Pedro aproveitou para pregar a palavra de Deus. Foram depois conduzidos para a prisão, mas o milagre aconteceu. E uma grande multidão de pessoas também se converteram a Cristo com esta pregação de Pedro. Os objetivos da lição expõem a importância da pregação das Escrituras, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às sagradas Escrituras. A pregação do Evangelho não é apenas responsabilidade da liderança, do departamento de missão, mas de cada crente, de cada discípulo de Cristo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículos 17, 16, 17 e 18. Então, todos somos chamados a pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, uma das marcas da igreja primitiva, da igreja que iniciou ali no dia de Pentecoste, a igreja de Jerusalém, era seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Em Atos, capítulo 6, quando está tendo aquele problema ali envolvendo as viúvas, os apóstolos escolhem diáconos para que eles focassem exclusivamente na pregação da palavra e na oração. Os apóstolos, os diáconos, cuidariam desta área social da igreja. Os apóstolos focariam no estudo da palavra e na pregação. Entende? E coloca Jesus, como o centro de tudo. Jesus é o centro. Na Bíblia, Jesus é o centro. Além da igreja, obviamente,
já nascer no poder, revestida do poder do Espírito Santo, os milagres, os sinais realizavam em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, não pode faltar palavra de Deus e comunhão com o Espírito Santo. Palavra de Deus e Espírito Santo. Palavra de Deus e Espírito Santo. A igreja nasceu no poder. Ela não pode se tornar uma igreja morta. Ela precisa estar avivada. Então, não pode faltar Bíblia. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. Entende? Nosso texto bíblico está aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Atos é o livro que conta a história da igreja primitiva. Atos capítulo 3, versículo 11, versículos do 11º ao 19º. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, no caso aqui Barrabás, né? E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, dos que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Pedro aproveita essa ocasião, já que aquele povo ficou atônito, né, admirando Pedro e João por este extraordinário milagre. E Pedro, espera aí, o foco está errado, a atenção de vocês está voltada para a pessoa errada. Quem realizou o milagre aqui não foi Pedro nem João, não, foi Cristo, foi Jesus. E este Jesus que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram. Então Pedro aproveita da ocasião aqui, traz referências do Pentateuco, né, do Antigo Testamento, que era a Bíblia que os hebreus tinham, os judeus tinham, e Pedro foca para Cristo. O centro aqui é Jesus, é Cristo, é o Filho de Deus que vocês rejeitaram, entende? Então, irmãos, Jesus é o centro. Pregação sem Jesus ser o centro não está de acordo com a vontade de Deus. O primeiro tópico da lição: a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus, as Escrituras testemunham de Jesus e confrontam. As Escrituras confrontam o pecado. Então, a igreja deve pregar as Escrituras, a palavra de Deus, pois elas revelam Deus. Na Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Aqui em Atos, nesse texto de referência, em Atos capítulo 3, a mensagem de Pedro é completamente baseada nas Escrituras. E Pedro coloca Deus, né, Jesus aqui é o centro, né? Pedro pega a referência de Deuteronômio, de Gênesis, de Salmo,
do próprio Daniel nessa pregação aqui do capítulo 3, a partir do versículo 11. Pedro pega a referência daquilo que os hebreus, os judeus conheciam e apresenta a Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram, foi ele que ressuscitou este homem. A mensagem não foi aceita, como não era aceita pelos sacerdotes, pelos fariseus. Tanto é que eles conduzem Pedro e João para a prisão, entende? Mas a Bíblia, Jesus é o centro. O milagre realizado aqui não foi em nome de Pedro, de João, foi em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, as Escrituras testemunham de Jesus, né? Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João, capítulo 5, versículo 39, quando Jesus está ali no templo, na Judéia, né? E Jesus realizando os milagres, e os sacerdotes, né, os fariseus, tentando apedrejar Jesus, tentando prender Jesus, né? Tentando prender Jesus, porque não aceitava a mensagem que Jesus falava. Dizia que Jesus estava blasfemando. Aí Jesus disse, olhe para as Escrituras. Elas falam de mim, elas apontam para mim. Tanto é, irmãos, que no capítulo 3, Nicodemos, que era um mestre da lei, vai conversar com Jesus à noite. E Jesus esclarece a Nicodemos. É preciso nascer de novo. Então, as Escrituras, irmãos, apontam para Cristo. Jesus é o centro da Bíblia, né? E Pedro diz que os profetas anunciaram antecipadamente este sofrimento de Cristo. Está aqui no texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 18. Mas assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os profetas havia sido anunciado. E o Cristo havia de padecer. Então, a igreja, ela nasceu alicerçada na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo orar. Estão indo orar, irmãos. Quando chega na porta do templo, tem alguém pedindo esmola. Eles fitam para aquele homem e dizem, a gente não tem dinheiro não para te dar, a gente não tem esmola para te dar não. Tem algo melhor? Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é comunhão. Isto, irmãos, é intimidade. Isto é poder, porque a igreja nasceu no poder. Lembra o que Jesus fala em Lucas capítulo 24, versículo 46 e seguir? Fiquem em Jerusalém, aguardem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, Jesus diz, mas recebereis poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Jesus fala em João que o Espírito Santo glorificaria o Pai, Jesus Cristo. O Espírito Santo glorifica Jesus. Quando Jesus inicia seu ministério, irmão, Jesus inicia seu ministério no poder do Espírito Santo. Os milagres eram realizados em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. A gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando junto. A igreja precisa deste poder. A igreja precisa deste avivamento. A igreja precisa desta comunhão. Entende? Senão é uma igreja morta. E a igreja de Cristo não pode ser uma igreja morta. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. É o que Pedro fala aqui no versículo 19 do capítulo 3. Arrependei, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a pregação, ela confronta. Novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Escritura é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. Está no caminho errado, irmão? O caminho não é esse, não, é esse. Aí Jesus vai dizer, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então Jesus é centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro da pregação.
Jesus é o centro na vida do cristão. A igreja, ela é alicerçada na doutrina. A doutrina, ela é baseada, ela é alicerçada na coluna. Quem é a coluna? Cristo. Jesus. Entende? Então, Pedro diz, arrependei-vos, a palavra aqui, arrependei, do grego, né? Meteneio, que quer dizer arrepender, arrependimento, mudança de mente, mudança de mentalidade. Paulo vai escrever isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. As coisas velhas fica para trás. Mudança de mentalidade. Então, a igreja, ela nasce revestida no poder de Deus. A igreja avivada, ela é fiel à pregação, à palavra de Deus. Aí a gente não frequenta a escola bíblica, não frequenta o culto de doutrina, gosta de movimento, a gente gosta de movimento, a gente gosta de muito louvor, louvor é bênção, irmão. Mas se negligenciar a Bíblia, este movimento se torna vazio. Se negligenciar a oração, é movimento, é emoção, menos Deus. Tem que ter Bíblia. A gente acompanha, irmãos, Jesus falando Bíblia, usando a palavra. Jesus usando a palavra. Todos os embates de Jesus com os fariseus é Jesus usando a palavra. Satanás vai tentar Jesus usa a palavra. Os apóstolos aqui são questionados, usa a palavra. Estevão é questionado, usa a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Porque é Deus falando. É Deus falando. Se soubéssemos o poder que temos em nossas mãos, a palavra, irmãos, a palavra. Vamos viver a palavra. Segundo tópico da nossa lição, irmãos, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. O Pedro e João aqui com os olhos fixos naquele coxo, naquele homem pedindo esmola. E o Espírito Santo glorifica Jesus, né? Então Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo quando está entrando no templo, aqui pela porta formosa aqui no templo, que Salomão tinha construído, e tinha sido reformado, na verdade, né, por Esdras. O segundo templo tinha sido reformado, na verdade, por Herodes, né, o primeiro templo foi destruído, Salomão foi que construiu, foi destruído no período do cativeiro babilônico, pelos babilônicos, no retorno de 70 anos, né, na liderança de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, né, o templo é construído e esse templo ele é reformado, ele é ampliado por Herodes. Então é nesse templo aqui que Pedro e João está chegando. Cura no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, este homem. Há um alvoroço, Pedro aproveita e Bíblia, pregação, ensino, mostrando, né, que este homem foi curado no poder, no nome do Filho de Deus, Jesus, a quem o Pai ressuscitou. Este mesmo Jesus que os judeus rejeitaram, entende? O próprio Jesus, ele iniciou seu ministério no poder do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, Jesus passa o período ali que ele é tentado. Passado esse período, Jesus vai para Nazaré, entra na sinagoga e lê a referência ali do profeta Jeremias, que na nossa Bíblia é o capítulo 61. O Espírito de Deus está sobre mim. Então, os apóstolos realizavam os milagres no nome de Jesus, que quem batiza é Jesus, quem realiza o milagre é Jesus, no poder do Espírito Santo. Então eles fixaram os olhos naquele homem e dizem, a gente não tem prata nem ouro, a gente não tem dinheiro não, a gente tem
algo muito precioso. Em nome de Jesus, levanta e anda.